Olá, vamos mergulhar hoje numa questão que é central para quem estuda direito. Afinal, como é que essa área se firmou como uma ciência? E mais importante, por que ficou aquela sensação de que o direito por muito tempo correu por fora? Sabe, meio que um passo atrás das outras áreas do conhecimento. É sobre essa fascinante crise de identidade que a gente vai conversar. Bom, vamos direto ao ponto, né? Essa é uma pergunta que com certeza todo mundo que está na graduação já se fez ou já ouviu por aí. Por que a pesquisa em direito parece muitas vezes mais lenta, menos dinâmica aqui na sociologia, na economia, enfim, em outras áreas? Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa análise. E olha só, a resposta parece estar aqui. Segundo o diagnóstico de vários pesquisadores, não é uma coisa só, mas a combinação de dois fatores. O primeiro, um baita isolamento, como se o direito vivesse numa bolha, bastando a si mesmo. E o segundo, uma confusão bem particular entre o que é o trabalho do advogado, do juiz, e o que é o trabalho do pesquisador acadêmico. Vamos entender melhor cada um desses pontos. Para a gente entender de onde veio esse isolamento, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o jeito tradicional de pensar e fazer pesquisa em direito. Foi exatamente nesse modelo que as bases desse tal atraso relativo foram construídas. E o coração desse modelo tradicional tem nome: dogmática jurídica. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, era enxergar o direito como um universo à parte, um sistema fechado de regras que se explica sozinho. O trabalho do jurista nesse cenário era só organizar e interpretar essas normas, sem precisar olhar para o lado, para a sociedade, para a economia, para nada. E como isso funcionava no dia a dia? Bem, a produção era toda focada naqueles manuais gigantescos, sabe? A pesquisa era basicamente ler o que outros juristas já tinham escrito e ponto. O foco total era na exegese, ou seja, em esmiuçar o texto da lei. Não se pensava em ir a campo, entrevistar pessoas, analisar dados do mundo real. Com isso, o pesquisador virava uma figura totalmente isolada. Essa imagem aqui é a síntese perfeita do que a gente está falando. O grande jurista era visto como esse sábio, quase um monge, trancado na sua biblioteca com uma montanha de livros, tendo uma sacada genial sobre uma norma. Era um trabalho de muita erudição, sem dúvida, mas completamente desconectado do mundo e de outras formas de saber. Acontece que, enquanto o direito estava lá, nesse universo fechado, o resto do mundo da ciência não parou no tempo. Pelo contrário, passava por uma revolução silenciosa. E essa mudança enorme meio que forçou o direito a sair da sua biblioteca e a repensar tudo, seus métodos, sua identidade, tudo. O grande estopim para essa virada foi o período pós-Segunda Guerra. Os problemas do mundo ficaram complexos demais. Pensa só, problemas sociais, econômicos, políticos, tudo interligado. A velha ciência, toda dividida em caixinhas, simplesmente não dava mais conta de explicar a realidade. Era preciso conectar os saberes. E essa tabela aqui resume muito bem essa virada de chave. De um lado, o paradigma antigo, em que cada ciência era uma torre isolada. Do outro, um novo paradigma, em que a gente começa a construir pontes entre as disciplinas. O foco muda totalmente, sai do objeto de estudo isolado e vai para a rede de relações que conecta esse objeto com todo o resto. E claro, essa colaboração não aconteceu do dia para a noite. Foi uma evolução. Primeiro veio a multidisciplinariedade, que era mais uma cooperação pontual. Depois, a interdisciplinaridade, com as áreas já trabalhando juntas no mesmo projeto. E o que se busca hoje é a transdisciplinaridade, que é quando a integração é tão profunda que cria algo totalmente novo. Tá, mas e o direito no meio dessa revolução toda? O que aconteceu com ele? Bom, ele teve que se mexer, se adaptar. Vamos ver então como a pesquisa jurídica está finalmente encontrando seu lugar nesse novo jeito de fazer ciência. A mudança fundamental, o ponto de virada, é este aqui. A própria ideia do que é o direito mudou. Ele deixou de ser visto só como um monte de regras escritas num código e passou a ser entendido como um fenômeno vivo, que pulsa na sociedade, que afeta a vida das pessoas e é afetado por ela. E para provar que isso não é só teoria, olha esse número. Em apenas 7 anos, o número de programas de pós-graduação em Direito no Brasil mais do que dobrou. Isso é um sinal claríssimo de que a pesquisa deixou de ser um hobby de alguns juristas e virou uma atividade acadêmica séria, estruturada, institucionalizada. Com essa visão nova, o cardápio de métodos de pesquisa explodiu. Lembra que antes era só livro e mais livro? Agora se fala em estudo de caso, pesquisação, análise com ferramentas da sociologia, investigação histórica a fundo, enfim.
O pesquisador finalmente saiu da biblioteca e foi para o mundo. Ok, então a gente viu a origem do problema, a grande virada científica e como as coisas estão hoje. Agora, para fechar, vamos amarrar tudo isso e olhar um pouco para frente. O que tudo isso significa para quem faz pesquisa em direito nos dias de hoje? Se fosse para resumir toda essa jornada em uma única frase para anotar e não esquecer mais, seria esta: o direito deixou de ser um objeto de estudo fechado em si mesmo para se assumir como o que ele de fato é, uma ciência social aplicada, ou seja, uma ferramenta para a gente entender e também intervir na realidade social. Então, para organizar as ideias de vez, qual foi o diagnóstico? O isolamento. Qual foi a grande virada? A mudança de paradigma na ciência como um todo. E qual é o novo caminho? O direito se abrindo, usando novos métodos e se entendendo como parte do mundo social. São os 3 atos da nossa história. E a gente termina com uma pergunta no ar que é mais um convite à reflexão. Se o cenário mudou tanto, qual é o papel de quem está na universidade hoje começando a pesquisar? Como é possível contribuir para construir esse direito mais complexo, mais conectado com a realidade e, no fim das contas, mais relevante para a sociedade? Fica aí a provocação. Bom, espero que essa nossa análise tenha ajudado a clarear essa jornada. Se o conteúdo foi útil, considere seguir o canal Resumos Rápidos, curtir o material e compartilhar com colegas que também estão nessa trilha de estudos.